Oi pessoal, seja muito bem-vindo ao Mundo da G e hoje mais um vídeo. Vamos tirar hoje todas as dúvidas sobre a base de MDF. Vamos lá? Bom, gente, eu vou falar hoje sobre a base de MDF, porque eu já fiz um vídeo falando sobre base de MDF, lugar americano, trilho, toalhas de mesa. Eu vou deixar linkado aqui para vocês. Eu acho que foi bem bacana esse vídeo, mas algumas pessoas continuaram me perguntando sobre a base de MDF, por que usa, ela é base de MDF ou é lugar americano? Então hoje eu vou falar sobre isso e eu espero muito que vocês gostem, que eu possa tirar dúvida de vocês sobre esse assunto. Se você gosta desse tipo de vídeo, de mesa posta, dicas de etiqueta, não deixa de se inscrever aqui no meu canal, tá? Se inscreve aqui, clica também no like, me dá um like aí para me ajudar na divulgação desse vídeo. É sempre bacana, a informação nunca é demais. Se você já deu o like, ativa também o sininho de notificação. Não deixa de me seguir nas redes sociais, elas estão aparecendo no seu vídeo ou então estão linkadas aqui no box de informação, tá, gente? Eu sou muito presente lá no Instagram, todo dia tem uma dica, todo dia a gente conversa bastante por lá. Então, me segue lá no Instagram, tá bom? A base de MDF, geralmente, ela é vendida assim, tá? Geralmente, ela é redonda e a largura dela aqui geralmente é 5 milímetros. Então, geralmente é assim que você vai encontrar ela para ser vendida. A base de MDF foi uma invenção brasileira, gente. Para quê? Para baratear a mesa posta, tá? A princípio, a base de MDF foi criada para que ela fosse suplar, para que ela entrasse no lugar de suplar. E aí, fazendo as capinhas, você ia variar bastante economizando. Por exemplo, eu tenho um conjunto de bases de MDF, né? Eu tenho 6 bases de MDF, que é o lugar da minha mesa. Eu compro várias capinhas, as capinhas de base de MDF, e aí eu vou trocando e a minha mesa vai mudando, que fica muito mais barato do que comprar o suplá, que a gente sabe que não é muito baratinho. Bom, então a princípio ela foi criada para isso, para ocupar o lugar do suplá, tá, gente? Então, muita gente chama de capa de suplá por conta disso. Mas ela pode desenvolver as duas funções. Ela pode fazer o papel de lugar americano e ela pode fazer o papel de suplá. Vamos só entender quando, tá? Por exemplo, eu tenho aqui a minha base, que já está com a capinha, tá? E aí, alguém me pergunta assim, eu posso usar a capa de MDF com o lugar americano? Gente, você pode usar a capa de MDF quando você está usando ela como suplá, tá? Por acaso, se você colocar um lugar americano e você quiser colocar uma base de MDF, você vai usar essa base de MDF como suplá. E em cima dessa base só pode ir o prato raso, ok? Por quê? Porque ela está fazendo o papel de suplá. E o papel de suplá é só apoiar o prato raso numa mesa, tá? É a única função do suplá, gente. É decorar a mesa e apoiar o prato raso. Ah, então eu uso essa capa de MDF sozinha. Eu posso usar ela sozinha numa mesa? Você pode usar ela sozinha, sem toalha e sem lugar americano, se ela estiver fazendo o papel de lugar americano. E para fazer o papel de lugar americano, você precisa colocar o prato e os talheres também em cima dela. E aí você tem que ver, porque se a base de MDF tem só 33 centímetros, vai ficar muito apertado, não fica bonito, não fica estético. Então, você vai ter que comprar uma base de MDF maior, né? Geralmente as meninas falam que para você usar ela como lugar americano, você precisa ter uma base de MDF de 38 centímetros de diâmetro, tá? Essa aqui no caso tem 33. Eu uso ela realmente só para suplá, tá? Aí eu posso usar a capa de MDF com toalha? Você pode usar ela com toalha de mesa, desde que ela seja apenas desenvolvendo a função de suplá. Por exemplo, eu coloco a minha toalha de mesa, eu coloco a minha base de MDF e coloco o meu prato em cima dela e os talheres ficam de fora. Então eu estou usando ela como suplá. E usando com toalha de mesa ou com lugar americano, você não está usando ela de maneira errada, tá? Tá certo. Aí você pergunta, ué, mas tem gente que usa essa capa de MDF também no café da manhã. Sim, gente, também. No café da manhã, quando você usa capa de MDF, você está usando ela com a função de lugar americano, tá?
numa mesa de café da manhã, nunca se usa o suplá mesmo, que tem aquela curvatura, você não usa em mesa de café da manhã. Mas uma base de MDF você pode usar, por quê? Porque você vai usar ela como lugar americano rígido. Você vai colocar o prato de sobremesa, a xícara, os talheres em cima dela, e aí ela vai estar desenvolvendo a função de lugar americano. Então, no café da manhã, se você usar uma capa de MDF, uma base de MDF com a capa, você não pode usar nem toalha, nem lugar americano embaixo dela, nem trilho embaixo dela, se for no café da manhã. A gente está falando isso, gente, de acordo com as regras da etiqueta. É claro que na sua casa são suas regras, você faz do jeito que você quiser. Mas se for para fazer de acordo com a regra da etiqueta, de acordo com o que, né, a etiqueta mostra que tem que ser, é dessa forma, tá? Então deu para entender? Se eu for usar uma base de MDF no café da manhã, eu não posso colocar nada embaixo dela. É só a mesa, a base de MDF e todos os itens do café da manhã em cima dela, ok? Agora, se eu for usar no almoço ou no jantar, eu posso usar só ela? Só pode usar só ela se você estiver colocando os pratos e os talheres em cima dela. Aí ela vai estar fazendo o papel de lugar americano, então não precisa nada mais embaixo dela. Agora, eu quero usar ela como suplá mesmo, então você coloca só o prato em cima dela. E aí embaixo da base de MDF vai ter que ter ou a toalha, ou o trilho, ou o lugar americano, certo? Gente, eu acho que eu consegui tirar essas dúvidas, tá? Agora, quanto ao tamanho da base de MDF, como eu já falei, se você quer usar ela apenas como suplá, corta ela com 33 centímetros, tá? Se você quiser usar só como suplá, usa ela com 33 centímetros. Ah, mas eu quero usar ela como lugar americano. Então, faz ela com 38 centímetros de diâmetro, que é um tamanho bacana para um lugar americano. Deu para vocês tirarem a dúvida? Então entenda, essa base de MDF, ela não é suplá, ela não é lugar americano. Ela pode desenvolver a função dos dois, mas aí depende de como você usa essa base, tá? Relembrando, só ela em cima da mesa, ela é um lugar americano, os talheres têm que estar em cima dela, o prato tem que estar em cima dela, tá? Ah, mas eu acho bonito usar um jogo americano por baixo dela, ou uma toalha. Então usa ela como suplá e não coloca os talheres em cima dela, porque vai estar errado de acordo com as regras da etiqueta, ok? Eu espero que eu tenha tirado essas dúvidas. Se você ainda tem alguma dúvida, alguma pergunta para fazer, faz aqui no box de informação, eu respondo você com certeza. De repente posso vir até com outro vídeo tirando uma outra dúvida, ok? Não deixe de me acompanhar, gente. Sempre tem vídeo com dicas por aqui. Eu espero vocês numa próxima. Tchau!